cavalo assusta os cavalos. Escuto o tropel dos centauros posteiros. Almas charruas cavalgam coxilhas, guardando as fronteiras do sul brasileiro. Peleando em favor da pampa, a pilcha sovada em tiras, marcando fronteiras como lealdade. Librando os trastes da campa, na ventania rusguenta, pranchando a daga gritos de liberdade. Vendo o cavalo peão, marcas de cascos no chão, fronteiras em marcação. A todos os acadêmicos, profissionais, professores e produtores. É com grande alegria que nós, da equipe Encorte, queremos dar as boas-vindas e desejar a todos um excelente evento. Iniciamos, neste momento, a cerimônia do 31º Encorte. Esse encontro conta com profissionais renomados no agronegócio e tem como objetivo oferecer aos participantes informações pertinentes do setor pecuário, abordando cases de sucesso, desafios e oportunidades que tenham relevância para as suas próprias atividades e garantam a pecuária de sucesso. A primeira edição do Encorte ocorreu no ano de 1991, no auditório do Centro de Ciências Rurais da UFSM. Ao longo dos 31 anos de existência de evento, houve significativo crescimento do número de participantes. Atualmente, é considerado o maior e mais antigo evento voltado para o agronegócio promovido por uma universidade federal. Com realização anual, o Encorte ocorre tradicionalmente no mês de maio, permitindo assim com que ele faça parte do calendário oficial do município de Santa Maria. Neste ano, devido à pandemia, estamos realizando no mês de novembro. Santa Maria é terra do Encorte. Saudamos as autoridades aqui presentes e convidamos para compor a mesa. Sandro Luiz Peter Medeiros, diretor do Centro de Ciências Rurais. Uma salva de palmas. Chamo também para compor a mesa Elton Fernandes dos Santos, chefe do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva. Agradecemos as presenças das demais autoridades e professores aqui presentes. Neste momento, convido a proferir a palavra o diretor do Centro de Ciências Rurais. Boa tarde a todos e a todas. Em nome da direção do Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa Maria, gostaria de dar as boas-vindas aos participantes do Encorte 2022. Gostaria também de parabenizar o professor Saul, e em nome dele toda a equipe que organiza esse evento Encorte. Ao longo desses 31 anos, o Encorte se consolidou, como um evento, um espaço de discussão muito importante da pecuária, setor muito importante do agronegócio. Graças ao trabalho do professor Saul e das várias equipes que ele liderou ao longo desses 31 anos, esse evento se consolidou, como foi colocado, um forte espaço de discussão de saberes e novas tecnologias da pecuária. Também gostaria de agradecer a todos os palestrantes que se dispuseram a vir a esse espaço para propor novos saberes, novos olhares da nossa pecuária. Desejo um bom evento a todos e a todos. Agora passo a palavra ao professor Elton Fernandes dos Santos, chefe do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva. Boa tarde a todos, bem-vindos ao Encorte.
Bem-vindos a Santa Maria. Em nome do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva, agradecemos a presença de todos, né? São 31 anos de evento, parabenizando principalmente o professor Saul e toda essa equipe maravilhosa que ele tem para organizar um evento de grande importância ao agronegócio, né? Que já teve presentes aqui deputado, governador do estado, senadores, pessoas de grande importância no nosso agronegócio gaúcho, né? Então, eu desejo uma boa-vinda a todos e um ótimo evento aqui em Santa Maria. Obrigado. A equipe Encorta agradece a presença de todos e estima um excelente dia de compartilhamento de informações da pecuária e ovinocultura de corte. Por fim, agradecemos todos os nossos patrocinadores e apoiadores e também a TV El Campo, que está fazendo o registro de todas as palestras que depois serão disponibilizadas nas nossas redes sociais como material das redes. Neste momento, chamo Lidiane Soldati, gestora de projetos do Sebrae, e Gilmar Desconce, supervisor regional do Senar, para coordenar a programação da tarde. Boa tarde a todos. É de propósito que eu estou saindo aqui de trás, é para vocês acordarem. A gente está começando uma tarde incrível, com uma programação aqui recheada para vocês. Onde é que está o Desconze? É com uma grande satisfação que nós estamos hoje aqui, juntos, mais uma edição do Encorte, uma parceria que já tem aí 6 anos, né, Desconze? Então, te chamo para dar as boas-vindas e a gente vai conversar um pouquinho com vocês aí do que vai acontecer hoje à tarde. Sintam-se todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos pela equipe toda e aproveitem bastante a tarde de hoje. Hoje a gente vai até o iniciozinho da noite, em seguida a gente dá detalhes para vocês. Boa tarde a todos. Satisfação, mais uma vez, estarmos aqui na Universidade Federal de Santa Maria, especialmente aqui no CCR, onde sentei nessas cadeiras para fazer algumas provas, né, na medicina veterinária. Um grande abraço, meu professor Saul, está lá no fundo, né? Então, para nós é sempre muito bom estar aqui novamente. Programa Juntos para Competir, pessoal. Farsul, Senar, Sebrae. Tá? Juntaram essas 3 empresas ligadas ao agronegócio para que a gente pudesse trabalhar junto aos produtores rurais. Isso começou lá por 2003. 2005, assumi a supervisão regional do Senar aqui na região centro. Hoje, a minha região é centro-oeste, mudou um pouquinho. Tá? E, desde lá, então, o Juntos para Competir vem trabalhando com várias cadeias do agronegócio. Tá? Ovinocultura é uma delas. Sou produtor rural também, tenho ovinocultura. E a gente sempre vem trabalhando desde 2005 com vários grupos, vários projetos. E mais uma vez, então a gente está aqui com o trabalho da ovinocultura no nosso estado. Vários grupos já desenvolvemos em vários municípios da região centro, vários projetos. Estamos com 2 projetos ainda aqui, eu e a Lidiane, trabalhando com os produtores de ovinocultura. Vejo aqui um grande grupo que nós temos aqui de Quevedos, sempre dá honra da presença em todos os eventos. Vou deixar para a Lidiane falar do histórico mais recente da ovinocultura dentro do projeto Ovinocultura. É interessante que há anos atrás, quando eu especificamente entrei no segmento de ovinocultura, isso fazem 8 anos, o primeiro gargalo, nos primeiros encontros de grupo, né, os produtores traziam: a gente não tem para quem vender. A comercialização é o nosso gargalo, né? Eu sempre ouvi. E aí a gente entrou para dentro, né? Vamos ver, de fato, se esse problema é de comercialização, vamos ver quem são as empresas que estão abatendo, quem está comprando, vamos entender desse mercado e vamos ver onde está o gargalo. Na verdade, o gargalo também estava um pouco atrás da comercialização, que era na produtividade, na gestão das empresas rurais, de se perceber como uma empresa rural, como um negócio, né? Então, tinha questão de produtividade, de gestão, de acabamento dos animais e, óbvio, de organização de volume, né?
Então, por alguns anos, né, Desconze trabalhamos organizando grupos de venda para que os produtores pudessem, de forma agrupada, negociar de forma coletiva. E foi assim que a gente conseguiu viabilizar que esses animais pudessem ser comercializados. Hoje a gente tem diversos produtores aqui que fazem parte do projeto, sintam-se muito bem-vindos. É muito bom estar aqui com vocês. E vários de vocês já aprenderam esse caminho, né, de vender em grupo para fechar carga, enquanto ainda a produção não alcança uma quantidade que faça uma carga única de uma propriedade. Então, essa é uma saída bem interessante. Então, desde lá, a gente vai trabalhando essas questões, mas ainda continua sendo um gargalo essa organização toda, porque tem ovinocultores que estão entrando no negócio, tem produtores, né, que identificaram a ovinocultura como uma oportunidade de profissionalizar e estão entrando para esse mercado. Então, hoje, o nosso tema, a chave dele é a comercialização, mas a gente vai fazer aqui uma grande retrospectiva por pontos principais nessa tarde. Nós vamos começar com o Ney, que vai trazer para nós alguns dados da ovinocultura, para a gente ter esse panorama a nível, né, de Rio Grande do Sul. Seguimos depois falando de produção eficiente com a Marina. E vamos trazer um painel de mercado, né? Discutir aqui, temos aqui 2 representantes, que é o Ricardo Serpa e também o Humberto do Carneiro Sul, a equipe também está aí, onde a gente vai discutir um pouco esse aspecto comercial. E depois, o grande convite para quem é produtor e quer negociar aí com as empresas, oportunidade. Primeira vez que a gente está fazendo esse movimento aqui no Incorte, são as sessões de negócio. Essas sessões de negócio elas vão acontecer, então, no final do evento, terminando aqui a última palestra. Deixa eu contar uma grande novidade para vocês. Antes da sessão de negócios, vocês vão conhecer um ovinocultor profissional aqui da nossa região, que vai trazer o exemplo, o case. É o Robson, ele está por aqui. E ele vai contar para vocês o projeto que ele colocou, como foi essa virada de chave para realmente profissionalizar a ovinocultura. E ele vai fechar essa tarde aí com chave de ouro. E aí depois nós vamos conhecer as empresas da sessão de negócios. Tá? Vai ter uma apresentação breve das empresas aqui. Vocês vão ter a oportunidade de ir para uma sala depois, que está preparada ali para receber vocês, para sentar individualmente com essas empresas e poder fazer as negociações. Tá? E eu acho que vai ter condições diferenciadas, bem exclusivas para quem está presente aqui hoje no evento. Né? Em linhas gerais, acho que é esse o recado, né, Desconze? É isso aí, vamos ao trabalho, né? Vamos chamar o primeiro palestrante. Tudo pronto, Ney? Quem chegou aí no evento, lembrem de fazer a leitura do QR Code, fazer o seu check-in, né, principalmente os estudantes, para depois pegar o certificado. Fazer o check-in aí no evento, a leitura do QR Code que estava nas mesas lá da entrada. E aí, de imediato, nós já vamos aqui passar para o Ney Luzardo Pulich. O Ney é pecuarista, também médico veterinário, e é coordenador adjunto da Comissão de Ovinos da Farsul. A palavra está contigo e tu tens 40 minutos. Muito obrigado, muito obrigado. Vocês não sabem a responsabilidade que é palestrar num evento como o Incorte. E parabéns a todos que, de alguma forma, contribuíram para que esse evento fosse realizado durante todo esse tempo. E eu agradeço como produtor. Não fui eu. Eu agradeço como produtor, como técnico e como veterinário, que aqui já estive. Bom, o meu desafio, então, foi... Tenho 2 laserzinhos aqui. Dados sobre a ovinocultura gaúcha, eu tenho um tempo curto, tem muita informação, tomara que eu consiga cumprir o objetivo. Tem muitos dados, a maioria a gente poderia ficar só sobre eles um bom tempo, mas eu vou tentar fazer um panorama geral. Eu sou pecuarista, a gente cria bovinos, e a mesma atenção que eu tenho para os ovinos, eu tenho para os bovinos, porém, na bovinocultura, de alguma forma, a gente tem informações. A gente tem artigos, a gente tem páginas, a gente tem periódicos, a gente sabe o que está acontecendo na cadeia. Eu citei só 2 exemplos, o professor Júlio da Nespro, a Agrifato é uma empresa que eu gosto de acompanhar, porque está sempre nos atualizando o que está acontecendo na cadeia. E nós também criamos ovinos, essas fotos são lá de casa. E na ovinocultura, infelizmente, a gente não tem muita informação. Eu fui buscar essas informações para meu benefício, porque eu queria ter mais informações para saber se a gente investia mais, investia menos, o que. Informações como fonte para tomada de decisão dentro da minha propriedade e como técnico para auxiliar outros. E essas informações acabaram sendo, de alguma forma, novas para alguns elos da cadeia. Isso me abriu algumas portas. Hoje eu faço parte, que nem foi comentado,
da Comissão de Ovinos da Farsul, como coordenador adjunto. E uma característica da ovinocultura até hoje, tem gente que diz para fugir, tem gente que diz que é o futuro da pecuária, mas como isso é um panorama geral, a gente vai fugir dos extremismos, vamos pensar no contexto como um todo. Algumas considerações iniciais, dados que a gente vai apresentar, eles não são definições, eles são nortes, eles são informações. O que a gente vai fazer com ela é outra coisa, porque informação e conhecimento também não é a mesma coisa. Eu posso dizer que a gente abateu 205 mil ovinos em 2021, isso é informação. Se a gente começar a destrinchar isso, saber de onde veio, para onde foi, que ovino é, se é adulto, se é novo, aí a gente está transformando em conhecimento. E levem em consideração que, como sou eu que estou apresentando, tem o viés do autor, então sempre tem um olhar crítico, porque isso também é uma característica da ovinocultura. A ovinocultura, de alguma forma, ela apaixona, e isso nos faz entrar em bolhas. A gente tem as bolhas dos produtores, as bolhas dos técnicos, as bolhas das entidades. Vamos tentar romper algumas delas com informação. Para cada slide ou para cada informação mais relevante, eu vou botar uma pecinha de um quebra-cabeça para tentar contribuir, então, com esses dados. Um exemplo de viés do autor, por exemplo. Esses daqui são o número de animais, o número de ovinos abatidos nos últimos 205 mil. Está crescendo desde 2017. Mas eu também posso dizer que, comparado com 2014, a gente está 25% abaixo. As duas informações são verdadeiras. Tem gente que vai se apegar numa, tem gente que vai se apegar noutra. Vamos fazer um panorama geral e cada um vai tirar a sua conclusão. Esse é um exemplo que eu gosto muito, porque ele é um exemplo verídico. Segunda Guerra Mundial, voltavam muito poucos aviões, e os aviões que voltavam tinham tiros, tinham sido rajados nesses locais. A maioria dos engenheiros falou que, bueno, se é nesses locais que eles estão tomando tiro, a gente tem que reforçar esses locais. Teve um engenheiro que era um pouquinho mais sábio e falou, não, peraí, se os que voltam tomaram nesses locais, é sinal que tomar nesses locais permite eles voltarem. O problema está os que tomaram nesses locais. Vamos reforçar esses aqui. Ou seja, a informação era a mesma, a forma como ele visualizou era diferente. É Rio Grande do Sul o nosso tema, mas vamos fazer um panorama mundial porque é importante. No mundo a gente tem 1.171 bilhões de ovinos. A gente acabou de chegar ontem, pelas informações, em 8 bilhões de seres humanos. Então a gente tem uma ovelha para cada 8 pessoas, mais ou menos. Cada slide tem um númerozinho. Se depois vocês ficarem em dúvida, qualquer coisa, vocês dizem, Ney, volta lá no 5, no 3, e eu volto. Em verde, os que têm muito, em azul, os que têm um pouco menos, laranja, menos, e esse areia aqui, amarelo, os que têm pouco. O Brasil, a gente tem em torno de 20 milhões de ovinos, é a 18ª população de ovinos. Só para fazer um paralelo, a gente tem 215 milhões de habitantes, né? Nós somos a 6ª população de habitantes no mundo. O que eu quero dizer com isso? Que, no meu ponto de vista, lembre que esse é o viés do autor, a pecinha que eu quero botar nesse quebra-cabeça é que o Brasil não é um player mundial. Em algum momento a gente vai poder comentar, ou alguém vai surgir a ideia de por que a gente não exporta? Talvez a gente não exporte porque a gente tem um volume baixo, a gente não é um player significativo mundial. Somos o 18º país. Agora a gente veio para o Brasil, por município do Brasil, a mesma coisa. Verde tem mais de 70 mil, lógico, diminui agora os volumes, então verde tem mais de 70 mil, azul tem de 20 a 70, laranja de 5 a 20, e o amarelinho menos de 5 mil ovinos por município. Então a gente vê que há uma concentração. O verde e o azul são os bons, vamos pensar assim. Então a gente vê que há uma concentração aqui, fronteira oeste e Campanha, e há uma concentração aqui, Bahia, Pernambuco. O que eu quero dizer com isso? Poucas regiões realmente possuem volume para ter um potencial de ser trabalhado na ovinocultura. Por quê? Porque vira e mexe a gente também escuta de mas São Paulo está se organizando, Santa Catarina está com um projeto muito forte. Claro que, ocasionalmente, a gente pode ter exceções. Como eu estou fazendo o panorama geral, eu não vou trabalhar nas exceções. A gente pode ter exceção de um ótimo trabalho, juntando esses municípios aqui e atendendo uma demanda específica, mas, num panorama geral, poucas regiões têm volume para ser um potencial na ovinocultura. Aqui, essas regiões, os estados e região. Então, quando a gente trabalha em região, 70% no Nordeste e 18% no Rio Grande do Sul, deu 90% só essas duas. É muito difícil a gente dizer, não, mas São Paulo está se organizando, no Mato Grosso do Sul, algo nesse sentido. E mesmo quando a gente fala em região, por exemplo, o Sul com 18, a gente vai ver que é o Rio Grande do Sul com quase 3 milhões, e daí Santa Catarina, aqui, 300 mil.
300 mil, só para ter um comparativo, é o que tem em Santana do Livramento. Então, isso não impede de Santa Catarina fazer um bom projeto, ter uma ideia de ovinocultura? Claro que não. Mas é mais fácil que isso seja realizado em outros locais. Um histórico de 1974 até 2021, e a gente vai ver que o Rio Grande do Sul, lá em 74, tinha quase 12 milhões de ovinos, vem caindo, caindo, caindo. Os outros estados sempre se manteram meio estagnados, com um leve subida aqui, tanto da Bahia, quanto de Pernambuco, quanto do Ceará. E o Rio Grande do Sul hoje, então, a terceira posição aqui. Dos principais estados, o único que está diminuindo seu rebanho gradativamente tem sido o Rio Grande do Sul. Os demais eles estão, de alguma forma, estagnados ou com leve inclínio. Agora sim, entramos no Rio Grande do Sul. Segundo a Secretaria de Agricultura do Governo do Estado, em 2021, o Rio Grande do Sul inteiro ele tem 497 municípios, né? E destes, 494 possuem ovinos, ou seja, a gente pode dizer que a ovinocultura está presente em todo o solo gaúcho, praticamente. Esses 494 municípios que criam ovinos, ao total a gente tem 45.603 propriedades rurais que criam ovinos, e o total de ovinos é 2.973.454. Um outro ponto importante aqui é que normalmente a gente fala, o Rio Grande do Sul tem 3 milhões, dando uma arredondadinha, e daí a gente sempre pensa, tem 3 milhões de ovelhas. Não, na verdade, 3 milhões de ovinos, de ovelhas adultas, fêmeas adultas, a gente tem 1.800.000. A gente tem muito macho adulto, muito borrego, muito capão, eles dão aqui 12% do rebanho, e cordeiras e cordeiras. Isso daqui tudo já dá uma média. Se eu pegar o número de propriedades, dividir pelo número de animais, a gente já sabe mais ou menos que um rebanho que melhor definiria, ou que fosse o melhor exemplo de como seria a ovinocultura no Rio Grande do Sul, seria um rebanho com 65 ovinos. Esse rebanho teria 41 fêmeas, teria 8 machos adultos, 9 cordeiras e 7 cordeiros. Esse rebanho ele teve 39% de taxa de assinalação. É a nossa média aqui, pelo menos é a média declarada. A gente também tem outras médias, como daqui a pouco ovinos por município, propriedades por município, etc. E, na minha visão, então todo RS possui ovinos, tamanho médio do rebanho é pequeno, e a gente tem baixos índices zootécnicos de um modo geral. Aqui é assinalação, mas a gente poderia falar de outros. Eu não gosto muito de média, porque eu acho que a média ela mascara alguns resultados, então eu fiz um trabalho no qual a gente dividia, pegava essas 46 mil propriedades, os 497 municípios, e dividia município que tinha mais de 29 mil ovinos, porque isso é 1% do saldo, municípios que tinha entre 29 e 3 mil, municípios que tinha menos de 3 mil e municípios com menos de 300. E daí a gente teve uma nova divisão, só 24 municípios tinham mais do que 29 mil ovinos, e esses 24 somados, eles totalizam quase 70% de todos os ovinos do Rio Grande do Sul. Então vai ficar assim, ó, que é o primeiro critério aqui. Então 24 municípios totalizam quase 70%. No segundo critério, 70 municípios entraram. Então a gente tem 5% dos municípios, mais 14% dos municípios, 19% dos municípios têm um saldo relativamente significativo. Os demais têm um saldo bem baixo. É 3 mil dividido por todo o município, né? Esse mapa é da radiografia do Rio Grande do Sul, aqui do Governo do Estado, e ele mais ou menos demonstra essa mesma coisa. Ele foi pintando de azul mais escuro os locais onde teria mais ovinos, e azuis mais claros onde tem menos. E eu não gostei muito do critério que esse mapa utilizou, então eu fiz o meu mapa. É a mesma coisa do que está lá, só que daí eu coloquei quais são os principais municípios, onde eles estão, e a sua proporção, porque a proporção ela é sempre importante. Eu não posso... os 24 são os principais, mas eu não posso comparar Santana do Livramento com um município que talvez não tenha o mesmo volume, embora eles estejam nessa mesma subquisito. Então, Santana do Livramento, quase 300 mil ovelhas, Alegrete, 190, Uruguaiana, lá de onde eu vim, 147, Quaraí, 146, e assim sucessivamente. A gente tem 24 municípios aqui, e a gente vê que tem uma predominância na fronteira oeste de Campanha, que totalizam 70% do rebanho. Por favor, se vocês puderem, guardem esse número de 147 mil de Uruguaiana, porque é o exemplo que eu costumo usar, porque daí eu arrumo briga só em casa.
E a gente pode dizer com isso que o rebanho está concentrado em poucos municípios. Mais uma pecinha para o nosso quebra-cabeça. Eu também não fiquei muito satisfeito com isso, porque município, daqui a pouco, eu posso ter um município que não seja muito representativo, mas que tenha uma propriedade modelo naquele outro município que não é muito representativo, e o produtor pode estar lá inserido. Então, eu estava fazendo um trabalho de viabilidade econômica para ver quantas matrizes um produtor precisava ter para realmente ter uma ovinocultura que fosse rentável, que rentabilizasse, etc. E eu usei o critério de 300 matrizes, tendo um índice de assinalação tal, vendendo por tal peso, o cara ia ter um retorno satisfatório. E daí eu peguei as 46 mil propriedades aqui e dividi, e fui achar quantas tinham mais de 300 matrizes. E eu só achei 823, que dá 1,7% das propriedades. Ou seja, das 46 mil propriedades do Rio Grande do Sul, apenas 1,7%, ou 823, isso dá mais ou menos 4 grupos de WhatsApp, tem mais de 300 matrizes. O meu critério é matrizes, fêmeas maiores de 12 meses, que são aquelas que vão gerar algum produto. Obviamente, eu tive que ir atrás de ver, não, vamos ver de 100 a 300, então. Tem mais 6%, mais quase 3 mil propriedades. A maioria, 92% das propriedades do Rio Grande do Sul, tem menos de 100 matrizes. Isso pode ser um fator dificultante, já foi bem comentado, de daqui a pouco tu fechar uma carga, de tu realmente ter uma rentabilidade em cima daquilo que te faça olhar para a atividade de uma forma diferente. A gente podia ficar o dia inteiro só em cima desse slide aqui. Dessas 823 propriedades, elas estão apenas em 38 municípios, ou seja, só 38 municípios dos 494 que têm ovinos têm propriedades com mais de 300 matrizes, sendo que 88% estão dentro daquelas 24 que eu comentei agora há pouco. O que eu coloco uma pecinha no meu quebra-cabeça, que o rebanho, além de concentrado em poucos municípios, ele está concentrado em poucas propriedades. Não vamos confundir saldo com produtividade. Daqui a pouco um produtor com 100 ovinos e tenha um ótimo índice de assinalação, com 100% de cordeiros, ele está muito mais efetivo do que o cara que tenha 300 e desmama 90. Mas, de alguma forma, volume é um fator importante, é o fator multiplicador. A gente tem poucos produtores que eu consideraria comerciais, ou pelo menos botei um ponto de interrogação, será que é essa a análise que a gente tem que fazer? E outro ponto de interrogação aqui, será que a gente não tem muita ovinocultura de subsistência? Isso não é uma crítica, isso é uma característica, isso é um outro nicho, é um outro potencial que tem que ser explorado, mas talvez possa ser uma característica da ovinocultura de não ter muitos produtores comerciais. E a questão do módulo mínimo aí, quantas matrizes realmente um produtor precisaria para ter na ovinocultura uma entrada significativa de dinheiro, uma atividade que compense o seu esforço. Em 2021, agora, esse ano passado, a gente fez um levantamento de todos os animais que fim eles deram segundo os produtores. A gente teve 205 mil animais destinados para abate, que eu comentei agora há pouco com vocês, e os produtores rurais declararam também que eles consumiram nas propriedades, isso não é informal, isso é legal, produtor que cria para consumo, seja de subsistência, seja propriedades que fornecem a seus colaboradores, questões assim. Então, os consumos nas propriedades em 2021 foi de 194 mil ovinos e mortes foi 136. Isso foi o que foi declarado. E a declaração é uma lei, então existe toda uma penalidade, um cumprimento em cima dela. E a mim me chamou a atenção que a parte comercial, que seria os ovinos vendidos, que foram 205 mil, ela foi muito semelhante aos consumos e muito semelhante às perdas, né? E isso talvez possa nos sugerir que também existe uma informalidade. O produtor daqui a pouco, não sei se isso tudo seria morte, daqui a pouco ele vende para dar baixa no seu estoque, ele diz que morreu, algo nesse sentido. São questões que talvez a gente pudesse aprofundar em outros estudos. Entramos em abate. Esse foi lá o primeiro slide que eu mostrei, aquilo lá, 2014, foi o nosso maior histórico de abate. Ele teve decréscimos e desde 2017 ele vem se recuperando. A gente está em 205 mil abates por ano em 2021. 205 mil ovinos guiados para abate criados no Rio Grande do Sul. Então, o ovino ele é de uma propriedade rural do Rio Grande do Sul
e ele foi destinado para abate. O volume de abate vem crescendo, embora já tenha sido maior. Dei os dois panoramas, daí cada um faz a sua análise. Eu não posso só olhar para abate sem desconsiderar o volume total de animais que a gente tem. Então, a gente vinha lá, a gente tem quase 3 milhões hoje, antes tinha quase 3 milhões também, mas um pouquinho mais, e a gente vem lá de 4 milhões. Então, proporcionalmente, o nosso abate ele tem sido historicamente muito baixo, proporcional ao número de animais que a gente tem, isso a gente chama de desfrute. Então, o desfrute formal, porque se o produtor está consumindo esse alimento, abatendo para consumo, isso também é desfrute, embora muitas vezes ele não faça conta desse animal que ele abate, porque ele está deixando de comprar, ele está usufruindo. Mas o desfrute, então, formal, que são os animais que são vendidos ou comercializados, tem girado em torno de 5% a 7%. Só para a gente ter um parâmetro, a bovinocultura de corte do Rio Grande do Sul, o índice de desfrute é 15%. Uma cadeia que é muito mais comprida, a gente tem novilhas, tem muitas mais categorias até tu chegar no animal pronto, mas mesmo assim o desfrute é maior. Vocês conseguem todos ver bem o slide? Em azul aqui são fêmeas adultas. Fêmeas adultas são matrizes. Em laranja, fêmeas jovens, cordeiras. Em cinza, machos adultos, borregos, capões, carneiros, por que não? E em amarelo, machos jovens. Janeiro, fevereiro, março, abril, Isso tem se repetido nos últimos 4, 5 anos. Questões que eu acho bacana nesse slide. Eu falei, cada slide eu conseguiria ficar um bom tempo, vamos tentar só fazer um panorama. A gente tem cordeiro o ano inteiro, que é o de amarelo. Eu não sei se isso é graças aos confinadores, acredito que sim. Eu não sei se os produtores estão se organizando para vender em épocas onde o preço dá uma reagida ou coisa assim, mas a verdade é que a gente tem cordeiros o ano inteiro, assim como a gente tem abate de todas as categorias o ano inteiro. Outra questão, o nosso abate ele cresce em outubro e novembro, e isso também, se a gente pegar os últimos 5 anos, bem claro, cresce em outubro e novembro. Dezembro é sempre o pico histórico, e a gente tem mais ou menos 9 meses muito semelhantes, 9 meses na faixa de 15 mil. Se a gente tem 9 meses semelhantes, eu acho que a gente não pode mais citar um fator que muitos citavam, que é a entre-safra, né? A gente tem uma entre-safra muito grande. Bom, uma entre-safra de 9 meses não é entre-safra. Então, a gente tem daqui a pouco uma época muito forte e ao longo do ano um volume que é proporcional em si. Outra questão que a gente pode falar desse slide, se essa é a nossa capacidade de abate, porque se a gente consegue abater isso daqui em dezembro, essa é a capacidade da nossa indústria. Essa ou maior, mas vamos pensar pelo menos essa. E se a gente fizer essa média para todos, e daí a gente vai estar aqui ao redor de 30 mil, isso daqui que a gente não está abatendo, que é a nossa capacidade para baixo, é a ociosidade da indústria. Então, a indústria que tem capacidade para 30 mil e só está abatendo 15, ela está 50% ociosa, e assim sucessivamente. Vamos botar os nossos quebra-cabeça aqui. A gente tem uma ociosidade média, somado tudo, de 45%. A gente tem cordeiro o ano inteiro. E uma entre-safra de 9 meses, talvez o termo entre-safra já não seja o melhor termo para a gente utilizar para esse critério. Outro fator muito legal, porque não sei se vocês repararam aqui, a gente tem abate de animais adultos, fêmeas adultas, machos adultos, são o cinza e o verde, e a gente tem abate de animais jovens. Daí aqui eu separei só animais jovens, animais adultos. Então os jovens estão macho e fêmea junto e os adultos estão macho e fêmea juntos. Adulto é animal acima de 12 meses, jovem é animal abaixo de 12 meses. E em 2020 foi o primeiro ano que animais jovens ultrapassou animais adultos. Uma prévia de 2022, esse número ele vai se inverter de novo, animais adultos vai ultrapassar. Mas a gente tem, o que eu queria trazer, a gente tem uma indústria que dá muita atenção para o animal adulto. Existe um mercado aquecido também para animal adulto, embora também exista, obviamente, um mercado aquecido para animal jovem. 2014, lembra que a gente teve o nosso maior abate? Também foi o ano que depois a gente teve o maior decréscimo. Lembrem de 2014, que daqui a pouco a gente vai falar dele. Duas pecinhas que eu coloco no meu quebra-cabeça, a gente tem então um mercado de animais adultos. Esse mercado normalmente está relacionado a um mercado de carcaças,
Então, o frigorífico abate, a casa de carnes abate e vende a carcaça, e essa carcaça ela vai seguir vida no seu açougue, e o açougueiro é que vai tratar a casa de carne, que vai tratar de fazer os cortes. E o mercado de animais jovens, normalmente aí a gente está falando de um mercado de cortes. Esses animais eles têm que saírem de algum lugar e irem para algum lugar. Então, municípios de origem e municípios... Faltam 15. Ah, não, está bem. Municípios de origem e municípios de destino. Eles têm que saírem de algum lugar e irem para algum lugar. Então, municípios de origem é o lugar da propriedade rural, o lugar onde eles estão sendo criados, é a fazendinha. Municípios de destino é o lugar onde vai estar a indústria. 2021 também, dado de 2021. Dos 494 municípios gaúchos que possuem ovinos, lembra que eu falei? 497 é o total de municípios, 494 possuem ovinos. Porém, apenas 168 destinaram animais para abates. O município inteiro, pelo menos um produtor tenha destinado um animal, só 168 destinaram animais para abate. Ou seja, 326 municípios não destinaram nenhum animal sequer para abate no ano de 2021. E 18 municípios enviaram mais de 2.400 animais. Eu usei 2.400 porque era uma conta que a gente fazia para fechar 10 carregamentos. Era uma conta nossa aqui, então 2.400 ao longo do ano inteiro. Apenas 18 municípios enviaram pelo menos 2.400. Quanto à indústria, vamos lá para os municípios onde estão inseridas as indústrias. A gente teve 68 locais que abateram ovinos. Nem que seja uma vez por ano, mas 68 locais diferentes abateram ovinos em 2021. Sendo que 22 abateram todos os meses. Sendo que 11 desses receberam mais de 2.400, lembre da informação casada aqui. Então, apenas 11 municípios abateram ao longo do ano inteiro 2.400. Para quem acha que 2.400 é muito, tem que dividir por 12. Então, a gente está falando de 200 animais? Quanto dá? 200? 200 animais por mês. 200 animais por mês significa 50 animais por semana. 50 animais por semana, se eu vou dividir por 5, significa 10 animais por dia. Eu estou dizendo que só 11 atingiram pelo menos 10 animais por dia. Outras pecinhas para o nosso quebra-cabeça, 326 municípios, então, que dá 67% dos municípios, não destinaram nada. Isso talvez reforce aquela ideia da ovinocultura de subsistência, talvez ele crie para si, ou a ideia da informalidade. A gente tem uma origem concentrada em poucos municípios, a gente tem um destino também concentrado em poucos municípios. Não confundam saldo com origem com destino, por favor. Quais foram as principais origens? Então, quais foram os locais onde tem as propriedades rurais que mais destinaram animais para abate? Estão aqui. As 18, aquelas que eu citei, que 18 concentravam, não sei quanto. Tá. Essas 18 somadas dão 153 mil. Lembre que o total era 205. Ou seja, só essas 18 aqui já dá quase 75% de todos os ovinos destinados para abate. Lembre que Santana do Livramento era o município que mais tinha ovino, ela também é o município que mais destina. Em segundo vinha Alegrete, no saldo, né? Alegrete aqui está em quarto. A minha Uruguaiana, que era quinto, por exemplo, ela aqui está em 10º. Uruguaiana tem 150 mil ovinos e destina por ano 5 mil animais para abate. Por isso que eu falei para vocês lembrarem de Uruguaiana, né? Deixa eu ver se... Aí. Ou seja, a gente tem muito município que tem saldo, mas que não necessariamente envia animal para abate. Porém, a gente também tem uma nova modalidade que surgiu nos últimos anos, que ganhou muita força, que são municípios que têm pouco saldo, mas que enviam muito animal para abate. Então, por exemplo, São Martinho da Serra, tu vai ver o saldo de São Martinho da Serra é baixinho, mas ele envia muito município para abate. A gente foi ver o que tinha em São Martinho da Serra, confinamentos. Então, esses locais aqui são locais que têm poucos ovinos, ou poucas propriedades rurais, ou pouco saldo de ovinos, mas eles são locais que têm confinamento, então eles compram do resto, fazem a terminação e vendem. Talvez essa informação também case com a história da gente ter cordeiro o ano inteiro, da entre-safra ter diminuído, etc. Agora, pensando no destino, porque eles têm que irem para algum lugar, e o destino, então, é o local de abate, esses 13 locais aqui, eles dão 89% de todos, ou seja, está bem concentrado os destinos. Uma coisa interessante aqui, a gente tem 3 destinos que são fora do Rio Grande do Sul,
Então, pensem a logística de um caminhão de Santa Catarina vir buscar em Uruguaiana e alguns 1000 quilômetros que ele tem que rodar. Mas, de uma forma geral, o que me impacta é que são bem centrados, bem concentrados, né? Aqui. Municípios com alto saldo e baixa origem. A questão dos confinamentos que eu comentei. E a gente tem esses destinos fora do Rio Grande do Sul, né? Dá o contraste de uma hora com outra, né? Esse é um tema que a indústria gaúcha tem debatido bastante. Os produtores gaúchos criam, eles destinam para abate, mas não necessariamente esse animal precisa ser abatido aqui, precisa ser industrializado aqui. Então, dos 205 mil ovinos de 2021, que é o ano que a gente está trabalhando, 141 foi abatido aqui. E essa média ela tem mais ou menos ser mantida, oscilado um pouquinho, mas tem ficado nesse redor, ou seja, 70% dos ovinos destinados para abate são processados no Rio Grande do Sul. Santa Catarina tem sido o segundo principal destino, com esse em torno de 30% que falta. Pegando só os municípios gaúchos, e eu falo município para não falar o nome da indústria, né? Mas a gente sabe que cada um aqui tem uma indústria. Mas pegando os principais municípios e botando o que ele abateu em 2021. Então, o município de Sapiranga ele abateu 41 mil, o município de Alegrete 22, o município de Santana do Livramento 20. Esses 3 municípios eles têm indústrias que são específicas só de ovinos. Depois a gente vem em Salvador do Sul, Pelotas, São Lourenço, Dentro do Rio Grande do Sul, esses 10 aqui concentram 88% de todos os ovinos que foram abatidos. O que para mim me impacta? Eu peguei esse número aqui, dividi pelos dias úteis que a gente teve em 2021, e daí a gente descobre então que Sapiranga abateu por média, em média, né, obviamente, 167 ovinos por dia útil. Alegrete 91, Santana do Livramento 81, e esse número vem decrescendo até que os últimos 4 lugares aí em torno de 10. Então pensem vocês, lembra a gente que botou o critério de 2.400? Pensem vocês que um município que recebe 10 ovinos por dia, ele já é um top 10. A gente tem... é mais concentrado ainda, né? Se a gente fizer uma proporção em bovinos, uma carcaça de ovino tem em torno de 18 quilos, 18, 19, 20, 17, vamos botar 20. Uma carcaça de bovino, segundo a Nespro, tem tido média de 240 quilos no Rio Grande do Sul. Se a gente fizer a proporção 267 ovinos, significaria o mesmo que abater 14 bovinos. Não estou comparando espécies, eu estou só tentando exemplificar volume produzido. 91 ovinos abatidos significaria o mesmo que abater 7 bovinos e meio. E esses últimos 4 aqui significariam o mesmo que abater 1 bovino. Eu não conheço nenhum frigorífico que abate 1 bovino. Ou seja, a gente também tem, que nem a gente tem propriedades que talvez não levam, não é que não levem, mas que o foco não seja a ovinocultura, a gente também tem indústrias que abatem ocasionalmente, que não são tão comerciais, é mais um abate ocasional, digamos assim, uma vez por semana, semana sim, semana não. A gente foca, a gente tem então uma concentração ainda mais acentuada. Poucos destinos comerciais. Esses 3 locais que eu comentei aqui, deixa eu voltar aqui, esses 3 locais aqui, outra característica semelhante deles, os 3 terceirizam o abate, porque, por exemplo, esse local aqui, a capacidade dele de abate é 240 por dia. Desse local aqui é 205. Ou seja, eles são ociosos e eles terceirizam o abate. O que é terceirizar? É o Ney ou qualquer pessoa que quiser, compra o ovino de alguém, vou lá e terceirizo o abate, pago uma taxa. E o volume em quilos produzidos, ele é relativamente muito baixo. Esse slide dá um pouco de polêmica, mas não vamos fugir dela. Se eu pegar um cordeiro de 40 quilos e pagar 9,50, ele dá 380. Se eu botar um frete de 12, isso daqui é tudo imposto. Fundo rural, 1,5 sobre o valor, fundo ovinos, 8,25, esse é o valor fixo, Fundez é um valor fixo. O SIM é o serviço de inspeção municipal, isso daqui vai variar um pouquinho. ICMS é 7% sobre o valor. E uma taxa de abate de 40, lembra que eu falei que ele terceirizava o abate? Então, uma taxa de abate média de 40 é normalmente o que eles cobram. A gente tem um custo aqui de R$ 474. Rendimento é um fator que a indústria bate muito, e de alguma forma com a razão dela.
Um rendimento médio de 43%, a gente tem 17,2 quilos de carne produzidas com esse cordeiro de 40 quilos. Então, a gente divide o total, os R$ 474, por 17, e a gente vai ter R$ 27,58 de custo dessa carcaça. Se esse cara botar uma margenzinha para ele de 20%, ele vai revender por 33 para fazer tudo isso. E o ponto final vai revender com a sua margem. Eu fiz todo esse trabalho, revendo para o açougue, para a casa de carnes, para a boutique de carnes, coloco 20%. Obviamente, a casa de carnes também tem que botar a margem dela, tem os custos dela, a logística dela, a mão de obra dela, os impostos dela, coloca mais 20%. Esse daqui é o mercado de carcaça, e o mercado de carcaça, em média, tem custado isso daqui no Rio Grande do Sul, e a gente tem encontrado casas de carnes vendendo bem ao redor disso. E nesse mercado de carcaça, se eu for fracionar, o produtor que recebeu 380, ele recebeu 56% desse valor final. O frete significa 1,7%, o frigorífico 6%, que é os R$40 que ele recebeu, de imposto é mais 6%. Essa marca de carnes aqui que revendeu recebeu 13%, e o varejista final aqui em torno de 17%, porque ele é 20% sobre, né? Tem valor agregado aqui. O custo total desse animal aqui é os R$ 39,50 vezes o 17, vai dar 677. E normalmente o produtor olha isso daqui e diz, pá, alguém está ganhando nas minhas costas, mas na verdade o produtor está ganhando 56% desse animal. Outra conta, ou melhor, antes de ir para outra conta, eu não estou considerando alguns fatores importantes. Esse frete aqui, a 12, eu estou sendo bem generoso. Para baixo, normalmente é mais caro. Rendimento é uma questão que varia muito, raças laneiras, rendimento um pouquinho maior, o cara não quer esquilar porque a lã não está valorizada, tem N fatores envolvendo aí. Uma condenação de carcaça, tu tem que diluir esse custo entre as outras carcaças, e aqui, normalmente, se tiver a figura do corretor, a gente tem que somar o custo desse corretor. Trabalha com 2%, 3%, 4%. Outro mercado que tem é o mercado de cortes. E o mercado de cortes ele é muito diferente desse, ou seja, parte desse, mas a gente tem mais um trabalho, porque para fazer esse toalete, essa apresentação aqui, a gente tem uma nova quebra. Se aqui já era 43%, normalmente no mercado de cortes, a gente vai ter uma quebra de mais de 23%. Eu vou tirar essa costelinha, eu vou limpar, eu não tenho muito o que fazer. Ah, mas faz hambúrguer, faz não sei o que, tudo bem, mas tem quebra da gordura, porque eu tenho que fazer uma apresentação bonita. Uma coisa é eu pegar essa carcaça, vender toda, outra coisa é eu ter que processar toda ela. A gente tem um custo dos 474, pelo menos mais R$100 aqui, que é o custo da desóssea, do embalageamento. Essas embalagens que onde tem osso custam muito caro, etc. Não estou aqui defendendo a indústria, estou só apontando dados sobre a ovinocultura. E se eu tenho essa quebra de 23 aqui, eu não tenho mais 17 quilos, eu tenho 13 quilos. E como meus custos aumentaram, no mercado de cortes, o meu custo por quilo produzido é de 43,50. Tem um porém, desses 43,50. Normalmente a gente olha muito para o filé, que tem menos de 1%, a gente olha muito para o lombo, que tem 2%. Esses aqui a gente consegue vender, a gente não, o pessoal consegue vender a R$ 99,00. Lembra que custou 45. Porém, a gente também tem o pescoço, que esse daqui tem que vender a 19. A costela, eu tirei toda a parte boa, que é o carré lá de cima, ficou, muitas vezes vira retalho, mas eu tenho que vender também abaixo do preço, porque ela perde valor comercial. Estinco, que para nós lá da fronteira é garrão, tem que vender abaixo de preço comercial. Então, 43 aqui a gente está falando de custo. Esse cara também vai botar 20%, vai sair a 54%. E normalmente, daí no mercado final, isso daqui vai ficar em torno de 62, sendo que os principais cortes vão a 80, 90, e os piores cortes, digamos assim, piores entre aspas, vão ter que ser vendidos abaixo disso, para equilibrar toda essa conta aqui. Sobre preço, que também é outra questão sempre impactante, de 2016, de março de 2016 até setembro, mês passado de 2022, boi gordo, segundo a Nespro, boi gordo é da Nespro, então já é Rio Grande do Sul, e eu peguei fronteira oeste, porque dá uma osciladinha, e o cordeiro eu peguei do CPEA, mas peguei Praça Rio Grande do Sul, e a gente vê que de 2016 a gente teve um deslocamento aqui do preço do cordeiro, e ele trabalhou mais ou menos até 2020 aqui, que foi a pandemia,
pelo menos 20% a 30% em cima do preço do boi gordo. Tem gente que compara com terneiro, estou puxando o boi gordo. Depois o boi gordo deu a disparada, a procura da China, pandemia, o cordeiro não conseguiu acompanhar. Cordeiro é uma carne muito de evento, de churrascaria, isso tudo teve de alguma forma prejudicado. O que eu trago com esses dados aqui? A gente viu que o rebanho, mesmo assim, nesse tempo aqui, ele continuou diminuindo, né? Então, o meu diagnóstico é que o preço não foi um estímulo para crescimento, mas de alguma maneira, pelo menos, a gente estagnou aquela queda contínua. Porém, pode ser, e isso a gente está vendo em campo, que o preço pode ser um fator para desistência, porque o produtor ele tem uma questão imediatista, muitas vezes ele compara um com o outro aqui e diz, pá, mas eu vou migrar para outra atividade, não vou migrar, tem essas questões. Estamos encerrando já, consumo. Segundo a FAO, o consumo é de 0,5 quilo por habitante no Brasil. A gente tem 212 milhões de habitantes, 215 milhões de habitantes, vamos fazer a conta por 212 milhões de habitantes. Se cada um comer 0,5 quilo, a gente precisa então de 106 mil toneladas. Para eu conseguir 106 mil toneladas, lembra que a gente falou que uma carcaça tem aí em torno de 17, 18, 20? Vamos pensar numa carcaça de 20, sendo generoso, eu preciso abater 5 milhões de ovinos. Daí alguém vai, poxa, mas como? Tu acabou de dizer que é 200 mil. Qual é a questão importante aqui? Esse dado da FAO, na verdade, é o consumo de proteína ovina, considerando todas as formas, considerando informal, considerando na propriedade, considerando ovinos que foram abatidos e foram consumidos pela população. Isso daqui daqui a pouco eu trago isso. Se eu for pensar só na oferta formal, e isso é uma estimativa porque a gente não tem, a indústria ela não faz a conta do seu volume produzido, é só cabeças, mas se eu for pensar na oferta formal, ou seja, aquela que passou por um frigorífico, a gente viu que o Rio Grande do Sul abateu 141 mil animais em 2021. É uma estimativa também, porque além da gente não saber a carcaça, e nisso daqui eu estou estimando que todos vão ficar no Rio Grande do Sul. Eu sei que tem frigorífico que vende para São Paulo, para o Distrito Federal, para o Rio de Janeiro, para N lugares, mas vamos pensar que todos ficaram no Rio Grande do Sul, e vamos pensar que todos pesaram 20 quilos, vamos ser bem generosos nessa conta. Então, o que a gente produziu é esse número de ovinos aqui, vezes 20, essa quantidade de carne. Proteína ovina. Só que a gente também viu que tem uma parcela que são animais jovens, cordeiros e cordeiras, e tem uma parcela que são animais adultos, né? Então, na verdade, se a gente fracionar, a gente produziu isso daqui de cordeiro, isso daqui de animal adulto, em 2021. Uma estimativa, lembrem disso. E lembrem que eu também estou estimando, além do peso, eu estou dizendo que todos ficaram no Rio Grande do Sul. Por que eu estou dizendo que todos vão ficar no Rio Grande do Sul? Porque eu vou dividir pela população do Rio Grande do Sul para saber qual é a nossa oferta formal de carne ovina no mercado. No geral, dá 200 gramas, 250 gramas. Se eu pegar só de cordeiro, vai dar 137 gramas. Se eu pegar só de animal adulto, 112 gramas. Por que não foi? Aqui. 2 questionamentos, eu ainda não tenho condições de afirmar isso, mas eu fico pensando se a gente tem volume para incentivar consumo e se a gente pode dizer que carne ovina é uma proteína para o dia a dia, quando a gente está ofertando 137 gramas de cordeiro por habitante do Rio Grande do Sul. Pensando que tudo ficou no Rio Grande do Sul, etc., e a gente sabe que não é isso, ou seja, possivelmente os números sejam menores. No geral, segundo a N fontes, aí, mas principalmente a FAO e o IBGE, o povo brasileiro consome 47 quilos de proteína de aves, 36 bovinas, 18 suínas, 9 de pescados e o 0,5 quilo que a gente acabou de ver. A ovinocultura está aqui, nesse 0% aqui. Isso talvez a gente tenha que repensar nessa questão se a gente tem volume suficiente para aumentar a nossa divulgação, ou se a gente pode incentivar consumo, ou como que a gente vai fazer a nossa estratégia para comercializar. Quanto tempo eu tenho? 5? 5 para 40? Tá. Por que eu acredito na ovinocultura? Porque existe o potencial direto, que é potencial de retorno financeiro, e existem potenciais indiretos muito grandes. Otimiza a mão de obra, diversifica a receita, melhora campo nativo, melhora campo em geral, principalmente Maria Mole, na minha região, isso é muito sério.
diminui a população de outras espécies, porque eu vou diluir isso daí, e isso me melhora muito no carrapato. E eu tenho entradas financeiras em momentos distintos, porque a sazonalidade da ovinocultura não é igual à bovina. Maria Mole e carrapato, eu acho que são coisas que a gente poderia bater muito na tecla. No que eu acredito, Ney, e aqui é muito particular e pessoal, eu acredito em consorciamento, eu acredito nas espécies trabalhando juntas. Eu não acredito numa ovinocultura solitária e acredito que a gente consorciando, os benefícios são mútuos. Eu acredito que o grande potencial da ovinocultura seja no formato extensivo, podendo ser integrado. O que é integrado? Eu não consigo terminar meu cordeiro, eu tenho um parceiro que vai fazer isso, um confinador, alguma coisa, mas principalmente extensivo. Eu acredito numa ovelha que não ultrapasse muito 50 quilos e de um cordeiro que não ultrapasse muito 40 quilos. Lembra que a gente falou lá da carcaça produzida, senão a gente vai ter peças muito grandes, normalmente a gente tem um ticket médio muito caro. E eu acredito numa ovinocultura, no mínimo, em torno de 90% de taxa de assinalação. Por que eu acredito que essa possa ser um potencial para a ovinocultura? Porque a gente tem 294 mil propriedades rurais que criam bovinos. Lembra que ovinos é 46 mil propriedades, bovinos é quase 300. A gente tem muito produtor de vaca que não tem ovelha. Talvez a ovinocultura não caiba em todos os campos, tem questão de predador, tem questão de abigeato, mas tem muita propriedade que cabe ovinos, muita propriedade que está sofrendo com Maria Mole, muita propriedade que está sofrendo com carrapato. 96% das propriedades têm menos de 250 bovinos, então são propriedades que dá para ter esse foco. Fazendo uma conta muito simples e muito rápida, se eu pegar 150 unidades animais, unidade animal é 450 quilos. Então uma vaca é uma unidade animal, uma ovelha, aquela ovelha de 50 quilos, não muito mais do que isso, porque isso também é um problema que a gente está enfrentando na cadeia agora. Uma ovelha corresponde a 15 unidades animais, ou seja, onde cabe uma vaca, cabe 6,6 ovelhas. Notem que 6,6 vezes 50 não vai dar 450, não façam essa conta direto. A ovelha tem hábitos alimentares diferentes. Mas, se eu botar 150 vacas nessas minhas 150 unidades animais e tiver 70% de prenhê, 70% de assinalação, eu vou ter 105 produtos. 70% de 150, 105 produtos, 105 terneiros. Eu vou desmamar eles com 170 quilos, vai dar 17.850 quilos de produto. Vendendo hoje a 10, sendo até meio positivo aqui, a gente já está vendo que tem caído. Eu vou produzir nessas minhas 150 unidades animais aqui, 178 mil reais. Não vou mudar nada, não vou investir em campo, não vou melhorar minha pastagem, não vou fazer nada disso, embora eu deva e possa. Eu só vou diminuir um pouquinho as vacas, em vez de 150 eu vou ter 105, eu vou diminuir um pouquinho as vacas. E nesses 45 unidades animais que eu diminuí das vacas, eu vou botar 300 ovelhas. Minha produtividade igual, 70%, 70%. Sendo bacana, 85%, esse cara vai melhorar com o tempo, mas hoje ele conseguiu 85%, 255 produtos. De 35 quilos, talvez, ele vai ir para 40 daqui uns dias. 8.925 quilos de produto. A 9, o Richard falou que vai pagar 10, dá 80 mil. 80 mil mais 124, 204 mil contra 178, sem fazer nada. Sem fazer nada, só diminuindo um pouquinho as vacas, na mesma carga animal, no mesmo campo, etc., otimizando mão de obra, melhorando o meu campo, tendo entradas financeiras em momentos distintos, etc., etc., etc. Por que a ovinocultura é tão competitiva nesse modelo contra bovinos? Porque ela tem uma gestação de 150 dias, e da gestação até a nova reprodução, eu tenho 5 meses dessa ovelha podendo se recuperar. Ou seja, os índices reprodutivos das ovelhas são muito melhores se comparadas numa vaca, que a gente tem 280, 290 dias de gestação, um puerpério, eu tenho que, para ter um terneiro por ano, eu tenho 55 dias para me virar nos 30. Isso faz a ovinocultura ser muito competitiva no nosso cenário real, ou pelo menos no meu cenário da fronteira oeste. Para comparar com outras culturas, como soja e arroz, a ovinocultura ela entrega mais ou menos o mesmo que 10 sacas de soja e o mesmo que 30 sacos de arroz por hectare. Talvez contra esses a gente não consiga competir diretamente, mas a gente pode trabalhar numa integração lavoura-pecuária, potencializando, após a colheita, o que a gente tem de melhor.
Não vamos comparar ovelha, que tem 20 milhões, com galinha. Ah, porque a avicultura faz não sei o quê, porque a suinocultura, que tem 42 milhões, são outras cadeias. Não vamos comparar com bovinos, a gente tem mais vaca do que gente no Brasil. A nossa cadeia elas tem algumas peculiaridades próprias e essas comparações, muitas vezes, no meu ponto de vista, são pejorativas, nos atrapalham. Por que o cara vai botar ovelha onde tem vaca? Porque, na verdade, no Rio Grande do Sul, se a gente for pegar o número de vacas adultas e o número de produtos que a gente tem com elas, a gente não é muito efetivo, não. Lembra que eu falei de 70%? Não são muitos que chegam lá. A nossa média é 42%. Ou seja, mais vantagem ainda a gente tem se colocar um pouco de ovelha, porque é muito mais fácil a gente conseguir produzir, e daí não interessa o que eu tenho, interessa o que eu consigo produzir com o que eu tenho. E só para fazer um comparativo, para ver como a gente não pode comparar, e desculpem a fala redundante, bovinos no Rio Grande do Sul a gente tem quase 12 milhões. A gente abateu 1,8 em 2021, 15% de desfrute. Um volume de carne para cada um desses 1,8 abatido aqui de 240 quilos de carne. Contra ovinos, que a gente tem 3 milhões, então olha a diferença do salto, olha a diferença de número de animais abatidos pela indústria do Rio Grande do Sul, e olha a diferença de volume que a gente produz. Olhem também a diferença do desfrute, né, de uma para outra. O comparativo, muitas vezes, pode ser um norte, pode ser um guia, mas quando a gente faz ele diretamente, talvez as cadeias não seja benéfico para nenhuma. O que mais eu tenho? Isso daqui não vai dar tempo. Eu estou aqui é Uruguaiana, eu estou nesse fundão de campo, aqui é Uruguai, com as minhas ovelhas, com as minhas vacas. Fico à disposição de vocês. A gente falou só um pouquinho aqui sobre mercado, sobre alguma coisa de uma cadeia que é infinita e que tem outras tantas coisas para a gente falar, predador, recurso humano, investimento, módulo mínimo a gente até falou, o clima, a gente está indo para outra estiagem, DEP, corporativismo, a gente tem muita coisa para falar. A gente criou uma página e eu convido vocês, para quem tiver interesse, quem gostou da fala, nos seguir nas redes sociais, se chama Mais Ovinos, e quando eu digo a gente é porque sou eu e a Vanessa. Nós somos médicos veterinários, a gente está lá no Rio Grande do Sul, Mais Ovinos, @maisovinos, ou se quiserem entrar em contato, quiserem esses slides, quiserem qualquer coisa, maisovinos@gmail.com. Meu muito obrigado pelo convite, meu muito obrigado por dividir essa tarde com vocês e reforço meus parabéns pelo evento. Aqui eu passo.
Música